um dia queremos estar nos céus com Deus, amém? Amém. Cristianismo não é como ir para o ginásio. Não. Você vai um dia e no sábado você descansa. Cristianismo não é trabalhar, por exemplo, no Burger King, que você trabalha, mas durante 6 meses você já está pensando no seu próximo trabalho. No cristianismo não existe a probabilidade ou a possibilidade de nós pararmos, dar um break. No cristianismo nós temos que ser imparáveis, amém? Amém. No cristianismo nós somos imparáveis. Amém. Quem já começou a fazer algo aqui e depois parou? Eu já fiz várias coisas e depois eu parei. Então eu já, por exemplo, meu pai ele comprou pra mim uma gaita de tocar. Eu aprendi dó, ré, mi, fá, sol e depois eu parei de tocar. Eu já fiz um curso de russo, porque minha esposa é russa, não? É russa-americana, né? Eu fiz o curso por 1 ano e eu aprendi a falar oi, tudo bem, e depois eu parei de aprender russo. O cristianismo não é um curso de inglês que você faz na Wizard. O cristianismo você não começa a fazer e depois você para. Uma vez que você tomou a decisão de ser um cristão, isso vai até o último segundo da sua vida, amém? Se nós pudermos comparar o cristianismo com alguma coisa, nós podemos comparar não com o ginásio, não com o trabalho, mas nós comparamos o cristianismo com respirar o ar que você respira. Se você fica 60 segundos sem respirar, você morre. Assim que deve ser o cristianismo, amém? Nós somos cristãos não só nos domingos, amém? Não só nas sextas os estudantes são cristãos, amém? Nós somos cristãos cada segundo. O sacrifício de Jesus não é só para um dia da semana. O sacrifício de Jesus foi para cada segundo que estamos aqui, amém? O título da pregação hoje: Imparáveis. Imparáveis. Nós somos imparáveis. Em Romanos 8, versículo 31. Temos uma música de fundo aqui. Geralmente nas igrejas a música de fundo é um violãozinho com um sol, né? Na clave de dó. Aqui são baterias, amém? Bora. Romanos 8, 31. Antes de eu ler, eu vou fazer uma oração. Pai amado Deus, obrigado por estarmos aqui juntos, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado por estarmos no parque, por morarmos em um país que permite o cristianismo, Pai. Eu sou muito grato a Ti por isso, que podemos reunir aqui no parque. E nós sabemos que a nossa igreja em outros lugares, em outros países, Deus, elas têm passado por perseguições, Pai. Eu oro por essas igrejas, mas eu oro por nós aqui. Eu oro para que nós tenhamos coragem de sermos imparáveis. Imparáveis na universidade, imparáveis no trabalho, imparáveis dentro de casa, Pai. Eu oro para que nós não paremos, mas glorifiquemos o Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se é a primeira vez que você vem nos visitar, nós somos uma igreja da Bíblia. Nós somos uma igreja que a gente não tem uma denominação religiosa, não somos pentecostais, não somos católicos, não somos batistas, não somos nada do que o ser humano criou. Nós somos o que Deus criou, amém? Amém. Somos cristãos que querem seguir a palavra de Deus. Olha lá em Romanos 8, versículo 31. A Bíblia diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Você mesmo. Às vezes nós somos contra nós mesmos, sendo que Deus quer ser a favor de nós, amém? No mundo, as pessoas, elas desistem rápido das coisas. Por quê? Porque as pessoas não têm propósito. Muitas pessoas hoje no mundo, por não ter Deus, elas não têm um propósito de vida. E elas começam a fazer algo, e ainda se elas fazem a vida inteira, no fim da vida elas se sentem vazias. Isso é algo muito sério, porque o meu sogro, ele foi investidor a vida inteira dele. Ele fez muito dinheiro
Ele mora lá em Moscou. E ele comentou comigo e com a Ana, uns 2 anos atrás, que ele trabalhou a vida dele inteira para fazer dinheiro. E por causa da guerra, metade do dinheiro dele foi embora. Porque os Estados Unidos bloqueou os investimentos da Rússia. A vida inteira trabalhando para uma situação, ter metade dos investimentos fora. Ele entrou numa depressão, meu sogro. Por quê? Porque pessoas, infelizmente, elas colocam a felicidade delas em coisas materiais. Nós não dependemos da bolsa de valores para estar feliz, amém? Amém. Nós não dependemos se a gente acordou com dor de cabeça ou não para estar feliz, amém? Amém. Nós não dependemos de um relacionamento para estar feliz. Amém. Tem pessoas que dependem de alguém para estar feliz. E tanto que a pessoa até tatua o nome do namorado no braço. Sim. E quando termina o relacionamento, a pessoa cai em depressão. Sim. Mas um cristão, ele é imparável, por quê? Porque nós apenas dependemos de Deus. Amém. E se Deus é perfeito, irmãos, nós somos sempre felizes, amém? Amém. A nossa igreja deve ser imparável. O amor que temos pela sua esposa, pela minha esposa, deve ser imparável, amém, irmãos? Amém. O amor que você tem, o respeito que você tem pelo seu marido, também deve ser imparável, amém? Amém. O nosso evangelismo deve ser imparável. Amém. Eu quero estar com 80 anos de idade, numa casa de asilo, fazendo estudo de buscando a Deus com os velhinhos que estão lá. Glória. Amém. Eu quero estar lá, depois de jogar bingo com os velhos, com os idosos, joguei bingo, joguei muitas coisas. Eu quero estar abrindo a Bíblia e batizando pessoas na casa de asilo, amém? Porque o nosso cristianismo deve ser imparável. Amém. Primeiro ponto, nós não paramos, nós fazemos paragens. Nós não paramos, nós fazemos paragens. Olha lá em Atos capítulo 14. Atos 14, versículo 1. Nós estamos estudando o livro de Atos. Então, no domingo passado nós lemos Atos 13. Hoje vamos ler Atos 14. Versículo 1, a Bíblia diz: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, e os judeus estavam contra os discípulos. Já outros estavam a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Mas quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas, de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a fazer o quê? Continuaram a pregar as boas novas. Paulo e Barnabé, eles pregaram na ilha de Chipre. Lembram disso? No domingo passado nós lemos isso. Eles estavam pregando na ilha de Chipre e lá eles batizaram um procônsul. Quem era um procônsul? Era um oficial romano de alta patente. A mais alta patente da ilha de Chipre era esse procônsul. E Paulo e Barnabé batizaram esse procônsul. Amém. Depois que eles fizeram isso em Chipre, eles foram para Antioquia. Não a Antioquia da Síria, que é onde eles saíram, mas a Antioquia que estava na Grécia, amém? E lá eles pregaram a palavra e a Bíblia diz que a palavra se espalhava pela região. Depois de saírem de lá, eles foram para o que nós vemos aqui em Icônio. Ou seja, eles não paravam de pregar, eles apenas faziam paragens. Em português do Brasil, eles apenas faziam paradas, ok? Paragens. Em Icônio, eles pregaram tanto e tanto que eles foram perseguidos pelos judeus. O que eles fizeram? Eles pararam? Não. Eles saíram de lá e foram para outras cidades na região para continuar pregando a palavra de Deus, amém? Amém. Paulo e Barnabé eram imparáveis. Quando
Portugal inteiro tiver ouvido da palavra de Deus, quando nós virmos aqui muçulmanos se convertendo ao cristianismo, ateus se convertendo ao cristianismo, pessoas da energia e da espiritualidade, como a Tatiana, que se converteu ao cristianismo. Quando nós começarmos a ver Portugal inteiro ser evangelizado e 1000 discípulos aqui na igreja, você pensa em parar? Não. Você pensa em descansar? Não. A gente já tem que estar pensando sobre quando isso vai acontecer, porque isso vai acontecer, amém? Amém. Quando você tiver batizado alguém, você pensa em parar? Só 2 ocasiões nas quais nós podemos parar de pregar. A primeira ocasião é quando o mundo inteiro se converter. Ok. Aí a gente não vai precisar mais evangelizar, amém? Todo mundo já se converteu. Ok. A segunda opção é quando nós estivermos com Deus nos céus. Amém. Porque lá todos vão ser salvos e o evangelismo não vai existir nos céus. Se ainda houver 10 pessoas no sul da China que precisam ouvir do evangelho e o mundo inteiro já ouviu, nós vamos para o sul da China, amém? Mas nós sabemos que esse mundo, de acordo com a Bíblia, pertence a Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo. E nós sabemos, de acordo com Jesus, que poucos passarão pela porta estreita. O que isso implica? Que a minoria vai ser salva. Ou seja, o mundo ser convertido, biblicamente falando, isso não vai acontecer. Exato. Mas o que pode acontecer é o mundo inteiro ouvir da palavra de Deus. Amém. E darmos essa oportunidade para as pessoas sim tomarem a decisão de se converterem ou não, amém? Amém. Versículo 8. Olha o que eles fizeram em Listra e em Derbe, são 2 cidades. Versículo 8, a Bíblia diz: em Listra havia um homem paralítico, dos pés aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Ou seja, Paulo e Barnabé fazem um milagre aqui. E como que eles conseguiram fazer um milagre? Como que hoje nós não conseguimos fazer isso? Como que eles conseguiam na época? Porque Jesus tinha dado dons dos Espíritos para ele. O dom do Espírito Santo para eles. Ou seja, os apóstolos naquela época, eles eram capazes de performar milagres. E eles eram os únicos capazes de passar esses dons para outras pessoas. Por isso que hoje em dia nós não vemos mais isso. E se existe, não é o dom do Espírito Santo, amém? O que nós vemos aqui é que eles tinham essa possibilidade. Por quê? A Bíblia não tinha sido compilada na época. Para que as pessoas crescem no nome de Jesus, eles precisariam fazer esses milagres. Hoje em dia nós já temos o milagre, que é a palavra de Deus. Isso aqui já é capaz de converter qualquer pessoa para o cristianismo, amém? Versículo 12. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Então as pessoas começaram a pensar que Paulo era um deus grego. Olha que bizarro isso. Que Paulo era Hermes, porque Hermes era o deus mensageiro. E ele pregava a palavra, ele era o mensageiro. E a Barnabé começaram a chamar de Zeus, que também era um deus grego. Eles começaram a querer adorar eles. E o sacerdote do templo de Zeus trouxe bois para sacrificar para Paulo e Barnabé aqui. Olha o que eles fazem no versículo 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras,
eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Não sei se vocês já viram isso em algumas igrejas, que você tem o apóstolo, não sei, Murilo, ou o apóstolo Pedro, né? Ok. E as pessoas tratam a pessoa que lidera a igreja como Deus. Uau. Você vê isso muito no Brasil e em alguns países da África, onde pessoas tratam uma pessoa como Deus. Yeah. Esse não é o cristianismo. O único que é Deus, não é você. Você não é Deus, eu não sou Deus, Deus é Deus, amém? Os gregos aqui, eles elogiam Paulo e Barnabé a ponto de compararem eles com deuses gregos. O pior engano é achar que você é alguma coisa por algo que você fez de bom. Nós podemos fazer coisas boas porque Jesus habita em nós, mas isso não te torna bom. A Bíblia diz que o nosso coração é ruim, o nosso coração é enganoso, fala em Jeremias. Nós não somos pessoas boas, nós somos pessoas que tentam fazer o que é bom, amém? Eu lembro quando sabe quando você traz um visitante pro culto? E você pensa, nossa, eu sou uma pessoa tão boa agora. Ou quando você está estudando a Bíblia com alguém, você tem um estudo pessoal e você pensa, nossa, eu tenho um estudo pessoal. E você se sente superior às outras pessoas. Eu lembro que antes, quando eu trazia um visitante para o culto, vinha algum irmão falar comigo e falava, nossa, parabéns, você trouxe um visitante. Eu falava, eu sei. Obrigado. Sabe de algo mais? Eu chamei ele sozinho, ninguém estava comigo quando eu chamei ele. E aí a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, quando a Bíblia diz que nós somos apenas servos inúteis e fiéis, amém? É isso que nós somos, é isso que você é, isso que eu sou, servos inúteis e fiéis. Por que inútil? Porque Deus pode levantar um vale de ossos secos e pregar a palavra por Ele. Deus não precisa da gente, a gente precisa de Deus. Mas mesmo assim, Deus escolheu cada um de você que está aqui para pregar a palavra dele, amém? Se você veio aqui até hoje, é porque Deus te escolheu. Ele não precisa te escolher, mas Ele te escolheu, amém? Em Provérbios 27, Bora, mano. Prega. versículo 21. Provérbios 27, 21. O cristol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. O que prova o homem são os elogios que o recebe. Elogios podem ser uma arma de Satanás, se você não souber como lidar com isso. Ou uma pessoa mundana pode comentar na sua foto do Instagram, uau, como você tá linda. Uau, e aí você começa a se basear, a sua identidade baseado nas coisas que as pessoas falam sobre você. Isso é algo perigoso. Você não precisa de aprovação de homens. A gente não precisa disso, a gente apenas precisa da aprovação de Deus. Amém. No capítulo anterior de Atos, em Atos 13, nós vimos a história sobre Herodes. Que Herodes, as pessoas começaram a falar, nossa, não é a voz de um homem, é a voz de Deus. E a Bíblia diz que porque Herodes não levou esse elogio para Deus, ele foi comido por vermes. Algo que Paulo e Barnabé fizeram diferente. Começaram a elogiar Paulo. O que Paulo disse? Não, eu não sou ninguém. Deus é tudo, amém? Quem já viu aquele jogador de futebol que diz eu não, mas foi Deus? Eu lembro do Kaká. Quem lembra do Kaká? E quando ele jogava, ele usava 100% Jesus. Não, eu não fiz nada, foi Deus. Deus que fez. Ou você se humilha como Paulo e Barnabé, ou você será comido por vermes. Verdade. É isso que a Bíblia diz. Ou você se humilha, ou você será comido por vermes. Eu não estou dizendo que a gente não pode encorajar um ao outro, amém? A Bíblia diz em Hebreus 10, encorajem uns aos outros. Amém. Mas tome cuidado para pensar muito em você mesmo, mais ainda do que pensar em Deus, quando você é encorajado. Nós precisamos usar os elogios para Deus. A minha linguagem de amor, quem já leu aquele livro 5 linguagens de amor? Não, já. A minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Uau! Bora, Lucas! E para ser sincero, é a linguagem mais fácil. Ok. A Ana não tem muita dificuldade de me amar assim.
Porque a linguagem da Ana é qualidade de tempo. Ok. Então, pra eu fazer um tempo de qualidade, eu preciso achar um lugar, talvez gastar um dinheiro, passar umas 3 horas, conversar. Aí ela vai se sentir amada, amém? Ok. E nós fazemos isso 2 vezes por semana, amém? Ok. Mas a minha linguagem de amor é a palavra de afirmação. Ok. Então, se a Ana fala, Lucas, você é o meu herói, eu já tô feliz. Eu não preciso mais de nada. Eu já tô feliz. Teve uma situação lá em Londres, quando nós morávamos em Londres, e tínhamos um vizinho. E nesse vizinho ele tinha internet. E nós tínhamos acabado de mudar para lá. E nós, ao invés de pagar internet, a Ana chegou para mim e falou, Lucas, vai nesse vizinho e faz uma proposta para ele. Fala que você vai pagar metade da internet, aí a gente pode compartilhar com ele. E eu tava um pouco com medo de fazer isso, né? Não é a primeira impressão não deveria ser essa, né, com os vizinhos. Mas a Ana chegou pra mim e falou, você é meu herói. Você consegue. Quando ela falou isso pra mim, irmãos, eu fui na hora. Eu consigo. Eu fui lá, conversei com ele, a gente conseguiu, amém, a internet. E podemos usar o dinheiro para contribuir mais para a igreja, amém? Encorajamento é bom a gente se encorajar. Mas a gente não precisa disso para se arrepender, amém? Amém. Você não precisa que seu discipulador fale 1 hora te encorajando para te discipular por 1 minuto. Você não precisa disso. Apenas a palavra de Deus já é suficiente, amém? Em Atos 14, versículo 19. Prega, mano. Eu já vi muitos discípulos dizerem, eu não estou sendo encorajado, eu não sei mais se eu quero ir pro culto. Se você tem seus tempos com Deus, você já está encorajado, amém? Amém. Você já está encorajado. Atos 14, versículo 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Aqui nós vemos uma multidão que estavam adorando Paulo e Barnabé como deuses gregos, para em um rápido tempo eles serem convencidos pelos judeus, os gregos, e começarem a apedrejar Paulo e Barnabé. Ou seja, nós sabemos que isso era algo emocional, de querer adorar Paulo e Barnabé, isso era algo emocional, né? Versículo 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Irmãos, eles apedrejam Paulo a ponto de acharem que Paulo estava morto. Eles arrastam Paulo, achando que ele estava morto, para fora da cidade. E quando os discípulos se reúnem em volta de Paulo, Paulo se levanta e continua a pregar a palavra de Deus, amém? Esse era Paulo. É assim que nós devemos viver o cristianismo hoje. Não importa a tribulação, não importa a dificuldade, continuamos a pregar a palavra de Deus. Segundo e último ponto. Nós não morreremos. Nós já morremos. Nós não vamos morrer, porque nós já morremos para esse mundo. Paulo aqui acharam que ele estava morto, mas ele já tinha morrido antes disso. Ele já tinha morrido para Jesus Cristo. Se você é um cristão, você já morreu para esse mundo. Sim. Você não depende de mais nada para estar feliz. A sua felicidade vem de Deus. A sua felicidade não vem da igreja, não vem do pastor, não vem do seu casamento. A sua felicidade vem de Deus. E não importa o que acontecer, você está feliz com Deus. Porque você ora e lê a Bíblia todos os dias. Amém? O coronavírus aconteceu, todo mundo ficou desesperado, a bolsa de valores caiu, foi lá para baixo. Agora eu não posso mais visitar os países que eu sempre quis visitar. Mas nós continuamos a pregar a palavra de maneira imparável. Quem lembra em Londres naquela época? Quando começou o coronavírus, começaram a enviar cartas para a igreja de Londres. O governo da Inglaterra enviou cartas para a igreja, falando para eles pararem de pregar. O que nós fazemos? Nós continuamos a pregar a palavra de Deus, amém? A Rússia e a Ucrânia em guerra.
E a gente está prestes, talvez, de ver uma terceira guerra mundial, quem sabe? Lá tem discípulos nossos lá na Ucrânia. Nós somos uma igreja internacional, nós temos discípulos, nós temos igreja lá na Ucrânia, em Kiev e em Lviv. E todo mundo ficou desesperado, a bolsa caiu de novo. Agora talvez você não vai poder mais viajar para a Ucrânia para ter suas férias. Mas os discípulos lá estão pregando a palavra de maneira imparável, irmãos. De maneira imparável. Mesmo com a guerra, as universidades fecharam. Imagina isso. Você é um discípulo, você está na igreja, o país que você está começa em guerra, as universidades fecham, o seu trabalho fecha, a sua casa foi bombardeada por drones, mas os nossos discípulos que estão na Ucrânia continuam indo para as ruas pregar a palavra de Deus. Amém. Yaroslav, que é um discípulo lá, ontem eu liguei para o Bogdan, amém? O Bogdan é o líder nosso lá da Ucrânia, né? E ele disse que o Yaroslav, que foi um discípulo, ele chegou a ir para a guerra. Sim. Ele foi para a guerra, mas ele conseguiu sair de lá. E hoje ele foi para Varsóvia e está com a nossa igreja lá na Varsóvia, amém? O nosso outro irmão, o Yura, ele foi pego na rua para ir para a guerra. Lá, se você sai na rua, eles te pegam na rua, se você for homem, e te levam para a guerra, contra a sua vontade. Mas ele se recusou em pegar nas armas. Eles davam a arma para ele e ele se recusava em pegar. Eu sou um discípulo, eu não vou fazer isso. Depois de de tanta oração da igreja, eles liberaram o Yura. E hoje ele está com a igreja pregando a palavra de Deus. O Kirill, que também é um discípulo, alguns de nós conhecemos ele. Ele foi pego e também constantemente disse que não queria pegar em armas, também foi liberado. E hoje está com a igreja. Amém. As pessoas lá na Ucrânia, elas estão saindo de casa, pegando o metro para ir para a igreja. E lá, elas correm o risco dentro do metro de serem pegas e serem levadas para a guerra. Mesmo assim, elas pegam o transporte e vão para a igreja todo domingo. Qual é a sua desculpa para vir para a igreja? Qual é a sua desculpa para se reunir? Ah, o meu trabalho está tão difícil. As pessoas na Ucrânia nem têm trabalho. Eles estão em guerra. Eles estão vendo os primos morrerem na guerra. E eles estão mesmo assim indo para a igreja e se mantendo fiéis. Qual é a sua desculpa de não estar com a igreja? No ano passado, mesmo em guerra, eles tiveram 16 adições na igreja. Amém. 16 adições. Atos 14, versículo 21. Bora. Se você acha que é muito difícil ser discípulo, é porque talvez você ainda não morreu para esse mundo. Morra para esse mundo. Esse mundo não pertence a nós. Atos 14, versículo 21. Vamos terminar aqui. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Passado pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus, para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. E nós sabemos que no próximo capítulo, Atos capítulo 15, que vai ser no próximo culto, eles fazem um concílio em Jerusalém. E lá eles decidem que agora os gentios também são aptos para receber a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. As tribulações, as dificuldades, ou elas vão te deixar melhorado ou amargurado. E é sua decisão. Você passa por uma dificuldade, ou você vai sair de lá melhor, ou você vai sair de lá amargurado. Quando você entende que o sofrimento é para te ajudar a se manter salvo, você finalmente encontra a paz nesse mundo. Quando você entende: nossa, eu estou passando por isso, mas é para que isso me mantenha salvo. Aí você entende que você não é mais desse mundo, você é de Deus. Talvez Deus não te deu 20 centímetros a mais de altura,
E talvez isso pode ser um sofrimento para você. Ou talvez Deus te deu muita altura. E talvez pode ser um sofrimento para você. Talvez Deus não te deu os pais que você sempre desejou. Talvez Deus não te deu um marido perfeito. Ou uma esposa perfeita. Mas sabe por quê? Porque se você tivesse isso, você seria muito orgulhoso. E você não buscaria por Deus. Por isso que Deus nos dá dificuldades, permite as dificuldades na nossa vida. Para que nós busquemos a Ele. Senão não haveria razão para a gente buscar a Deus se nós fôssemos perfeitos. Amém? Mas só Deus é perfeito. E por isso que nós buscamos a Deus. Última escritura, Romanos 8. Versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. A Bíblia diz que Deus age para o bem daqueles que o amam. A Bíblia diz que não é que Deus age em algumas coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas. Se você passa por um sofrimento, ou Deus permitiu que isso acontecesse, ou Deus até causou isso para o seu bem, para que você se humilhe perante a Ele, amém? Irmãos, não podemos parar de pregar a palavra. Ninguém pode parar um discípulo totalmente comprometido. Quando nós focamos em Deus e entendemos que não somos desse mundo, nada pode nos parar, amém? E para Deus tirar todas as glórias, amém.